Informar, entreter e emocionar. Estes foram os verbos que nortearam a produção do filme que conta a história da Vale. Foram meses de muita pesquisa. Estamos falando de uma empresa com 70 anos, que atua em todos os continentes e que tem mais de 100 mil empregados. Os primeiros anos do século XXI foram de mudanças sociais importantes no Brasil. As estatísticas oficiais e dados produzidos por diversos centros de pesquisa mostram o aumento da renda dos mais pobres, mais de 90% em 10 anos. E o entendimento é o de que o que configura a pobreza e a pobreza extrema não são apenas critérios monetários. É a violação da dignidade humana, quando a renda que o cidadão consegue fazer e as condições do contexto em que ele vive não lhe permitem fazer escolhas, nem ter acesso a oportunidades. E à medida em que a proporção de lares chefiados por mulheres cresce no Brasil, os estudos sobre o tema sugerem que esse dado possa ter reflexos no contexto da pobreza e da exclusão social no país. A nossa conversa é com José Eli da Veiga, professor dos programas de pós-graduação do Instituto de Relações Internacionais da USP e do Instituto de Pesquisas Ecológicas. Olá, no Sala de Notícias e Entrevistas de hoje vamos falar sobre o acesso de populações de baixa renda ao crédito e ao mercado de consumo. A nossa conversa é com o economista Muhammad Yunus, vencedor do Prêmio Nobel da Paz de 2006. Muhammad Yunus nasceu em Bangladesh, no centro-sul da Ásia. O país de maioria muçulmana tem 150 milhões de habitantes. É considerado um dos mais pobres do mundo. 6 em cada 10 bengalis são analfabetos. E quase a metade da população vive com menos de $1 por dia. Poverty is a threat to peace. Because if you are poor, it can become the seedbed of all kinds of violence. O filme a que vamos assistir hoje mostra a campanha eleitoral de um candidato a vereador em Kawasaki, região central do Japão. Em campanha, o diretor Kazuhiro Soda revela como uma estrutura partidária forte foi capaz de eleger um político iniciante, numa cidade onde nenhum eleitor o conhecia. Bom, hoje eu converso com o embaixador Fernando Reis, que morou no Japão por 2 vezes, sendo que na última vez foi embaixador, já era embaixador, foi representante do Brasil em Tóquio entre 96 e 2001. Embaixador, queria que o senhor explicasse para a gente, falasse um pouco mais sobre a sociedade japonesa, mas especificamente sobre o comportamento do japonês como eleitor. O filme que a gente vai ver daqui a pouco dá algumas pistas, mas eu queria saber da sua experiência, tendo morado no Japão, o que o senhor pôde observar do comportamento do cidadão japonês como eleitor? Olha, para responder a sua pergunta, Amanda, é preciso realmente falar um pouquinho sobre a sociedade japonesa, sobre a cultura japonesa, né? Em breve, as mudanças propostas pelo acordo ortográfico vão estar publicadas aqui no Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa, que registra a forma oficial de escrever as palavras no Brasil. Difícil mesmo vai ser mudar a memória visual que temos das palavras. Nós vamos ter tempo para isso. No Brasil, a nova ortografia só vai ser obrigatória a partir de 2012. E até lá, vamos nos acostumando com a ideia, sem acento. Bom, e as regras do novo acordo ortográfico da língua portuguesa estão disponíveis no site do Futura. Basta acessar o endereço que está aí embaixo na sua tela. A Fundação Getúlio Vargas realizou um seminário para discutir uma nova cultura na contratação de obras públicas. O objetivo do seminário foi debater uma nova postura em relação à contratação dessas obras, alinhada a padrões internacionais e melhores práticas de gestão dos setores público e privado. Outro conceito que está sendo discutido pelos envolvidos, aí, por alguma parte envolvidos na Rio+20, é exatamente o da economia azul, né? O potencial das águas, dos mares, dos oceanos
sobre os quais muito pouco, inclusive, a ciência conhece. E eu queria saber do senhor qual é o peso que o senhor imagina que essa pauta terá na agenda da Rio+20, se é que o senhor acha que vai ter devidamente o peso. Infelizmente, pouca. Porque qual é o problema básico dos oceanos? No momento tem um problema físico. Bom, muitíssimo obrigada por essa entrevista. Obrigado, muito obrigada pela a você. atenção.